Boa noite. Vamos abrir a palavra do Senhor no Evangelho de Mateus, no capítulo 2. Evangelho de Mateus, capítulo 2. E nós vamos ler do verso 1 ao verso 15, ao verso 12. O texto no qual se baseia a palavra que Deus tem para o nosso coração nesta noite. Mateus 2, de 1 a 12. Diz assim a palavra de Deus: Tendo Jesus nascido em Belém da Judeia, nos dias do rei Herodes, eis que vieram os magos do Oriente a Jerusalém e perguntavam: Onde está o recém-nascido rei dos judeus? Porque vimos a sua estrela no Oriente e viemos para adorá-lo. Tendo ouvido isto, alarmou-se o rei Herodes e com ele toda Jerusalém. Então, convocando todos os principais sacerdotes e escribas do povo, indagava deles onde o Cristo deveria nascer. Em Belém da Judeia, responderam eles, porque assim está escrito por intermédio do profeta: E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Com isto, Herodes, tendo chamado secretamente os magos, inquiriu deles com precisão quanto ao tempo em que a estrela aparecera. E enviando-os a Belém, disse-lhes: Ide informar-vos cuidadosamente a respeito do menino, e quando o tiverdes encontrado, avisai-me, para eu também ir adorá-lo. Depois de ouvirem o rei, partiram. E eis que a estrela que viram no Oriente os precedia, até que chegando parou sobre onde estava o menino. E vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. Entrando na casa, viram o menino com Maria, sua mãe. Prostrando-se, o adoraram, e abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas, ouro, incenso e mirra. Sendo por divina advertência, prevenidos em sonho para não voltarem à presença de Herodes, regressaram por outro caminho à sua terra. Amém. Senhor, lemos a Tua palavra, ela é viva, ela é poderosa. Pedimos que o Senhor a aplique aos nossos corações nesta noite, ó Pai, para que ela prospere segundo o Teu propósito na nossa vida, na vida da Tua igreja, para a honra e a glória do Teu nome. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Hoje é 1º de dezembro. Já pensou nisso? O ano acabou. Passou o ano rapidamente. E o Natal está aí, né? À nossa porta. O Natal chegou. Jesus nasceu. É a grande mensagem. E essa é uma época do ano diferente. Por mais que a gente esteja com lutas, dificuldades, problemas, chega essa época, o clima muda um pouco. As pessoas começam a ter um pouco mais de esperança, mais alegria. Começam os encontros familiares, os encontros de amigos. Então isso traz uma nova esperança, uma nova vida, uma nova expectativa ao nosso coração. E as famílias se reúnem, há um compartilhamento, muitas vezes de presentes, né? Muitos amigos ocultos, e assim o fim do ano chega e o mês de dezembro passa. Para nós, né, esse tempo é um tempo de glorificarmos a Deus pelo nascimento do seu filho. É uma época marcante dentro do calendário cristão, porque na linguagem do apóstolo João, o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E nós vimos a sua glória,
glória como do unigênito do Pai. Esse é o tempo que nós vivemos. Um tempo em que nós podemos olhar para Deus e ver que realmente Ele tem cuidado de nós durante todo o ano e nos deu o privilégio de chegarmos até aqui nesse final de ano. Como já foi dito aqui diversas vezes, né, tempo de gratidão, de louvarmos, de lembrarmos de tudo que o Senhor tem feito por nós. Esse texto que nós lemos, ele retrata acontecimentos, né, de cerca de 2 anos depois que Jesus nasceu verdadeiramente. Aquelas pinturas que retratam, né, os magos lá na manjedoura adorando Jesus, é expressão artística da imaginação, porque, na verdade, o texto não fala isso, diz que quando eles encontraram Jesus, eles entraram na casa onde estava Maria com o menino. 2 anos depois. E depois também nós vamos ver isso, quando Herodes manda matar todos os meninos de 2 anos para baixo. Então, retrata esse tempo, cerca de 2 anos depois. E é interessante que Mateus é o único dos evangelhos que reproduzem essa história. E essa história é muito interessante, e ela traz ensinos preciosos para nós, para a igreja do Senhor, para esse tempo que nós estamos vivendo e para o nosso Natal. O que é que nós podemos aprender desse texto? O que é que ele transmite para nós? Nós podemos ver que a primeira coisa, o Natal é um tempo de nós renovarmos as nossas esperanças em Cristo. Tempo de renovarmos as nossas esperanças em Cristo. Veja o versículo 1. Tendo Jesus nascido em Belém da Judéia. E logo no versículo 6, vai citar uma profecia de Miqueias, centenas de anos antes, falando do nascimento do Cristo, do Filho de Deus, do Messias, numa cidadezinha pequena na Judéia, uma cidade que não era das maiores e das principais. Então nós vemos aqui um ponto de extrema importância, a palavra de Deus se cumprindo. Nós cremos num Deus que determina as coisas que acontecem. Centenas de anos antes, um profeta disse: e tu, Belém, terra de Judá, não és de modo nenhum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o guia que há de apacentar o meu povo Israel. Irmãos, que coisa maravilhosa para nós, 2000 anos depois, lermos essa profecia e vemos que ela se cumpriu, que Deus está no controle da história, que há um Deus soberano guiando todas as coisas e fazendo a sua palavra se cumprir. Por isso renova em nós esperança, porque as promessas do Senhor para o seu povo são grandiosas. E se Ele cumpriu essa palavra no passado, certamente Ele cumpre hoje nos nossos dias e cumprirá para todo sempre. As promessas do Senhor são para o seu povo e nós devemos esperar nelas com toda certeza. Por isso esse é um tempo de nós nos voltarmos para as promessas do Senhor, para aquilo que Deus tem feito e a certeza daquilo que Deus vai fazer ainda na nossa vida. Belém significa casa do pão. Nada mais apropriado, né, para que o pão da vida nascesse naquele lugar e trouxesse esperança para todos nós. Uma outra palavra nesse versículo primeiro que chama muita atenção, que é de extrema importância para nós entendermos toda essa história, é essa que diz: tendo Jesus nascido em Belém da Judéia, nos dias do rei Herodes. Quem é Herodes? Por que ele aparece? Herodes governou a Judéia por 33 anos. Ele morreu cerca de 2 anos. Logo depois desses acontecimentos, ele morreu.
E foi um homem extremamente cruel e sanguinário. Era um trapaceiro, egoísta, era um assassino, tirano. Era um homem terrível. Um criminoso verdadeiro, governando aquele país por 33 anos. Você já imaginou passar a vida sob um homem tão cruel? Ele assassinou todos os seus rivais, um após outro. Ele começou pela sua família. Ele começou matando o seu cunhado, depois ele matou um outro parente e a esposa dele. Depois matou a mãe dessa mulher. E depois matou seus próprios filhos. Você vê o tamanho da bondade, da maldade desse homem, né? Matou 3 filhos: Aristóbulo, Alexandre e Antipatro. E o imperador Augusto, que era o imperador romano da época, ele disse que era melhor ser um porco na casa de Herodes do que ser um dos seus filhos, por causa da sua maldade e da sua crueldade. E a lista dos seus demandos e das suas crueldades, eu não paro por aqui, mas esses exemplos servem para termos a visão dessa frase: nos dias do rei Herodes, Jesus nasceu. Isso tem um significado tremendo, irmãos, porque no tempo desse rei, foi nos dias desse rei cruel, sem piedade, que o Filho de Deus se encarnou, nasceu no nosso mundo. Pensa bem, se fôssemos olhar para o tempo cruel, parece que Jesus nasceu no tempo errado. Deveria ter nascido numa época melhor. Mas quando você olha lá em Lucas, quando os anjos anunciam o nascimento de Jesus para aqueles pastores que estavam ali nos campos, o que eles disseram? Lá em Lucas 2, versos 10 e 11, ele diz: olha, não temais, eis aqui vos trago boa notícia, que será de grande alegria, que será para todo o povo. É que hoje vos nasceu, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Veja uma mensagem de esperança. Num tempo terrível, os anjos dizem: olha, eu tenho boas notícias para vocês. O Salvador nasceu. Deus se fez carne. Isso para nós também, irmãos, quando nós reclamamos do nosso tempo, das lutas, das dificuldades, o Natal vem nos lembrar isso. Esse é um tempo de lembrarmos que Jesus nasceu. E não permaneceu aquela criança lá de Belém, mas ele se tornou um homem. Fez o bem, pregou o evangelho, foi morto, mas ele ressuscitou. Ele venceu a morte. Ele está vivo. Por isso podemos dizer com toda certeza: Deus está aqui. Porque onde estiver o povo reunido, Deus está ali, o Senhor Jesus está presente. Porque Ele vive, nós temos um Deus vivo. É um Deus que venceu a morte por nós e trouxe para nós a esperança da ressurreição. Algo maravilhoso. Quantos podem ter essa esperança? E mais do que uma esperança, uma certeza. Porque esse Jesus que nasceu nos dias do rei Herodes, no meio de uma crueldade, no meio de uma tremenda vida difícil, Ele é o Senhor do universo, Ele é o Senhor da minha vida, da sua vida. Ele reina agora, soberano, ao lado de Deus Todo-Poderoso. Irmãos, esperança real. E o Natal, portanto, cada ano. Vejam bem a bondade de Deus. Cada ano Deus faz a gente lembrar disso. Deus traz o Natal para a gente se lembrar deste fato, para que a gente se encha de alegria, de esperança, de certeza que esse mundo que está em trevas, mas como disse o profeta Isaías, brilhou uma grande luz, trazendo a esperança
a certeza, a vida eterna, o perdão de Deus. Irmãos, que Deus maravilhoso nós temos, que faz isso conosco. A igreja poderia ter deixado de comemorar o Natal e fica se discutindo se nasceu nessa data, na outra data, em que data que foi. Não sei que data que foi, mas estabeleceram essa data. É interessante que estabeleceram no fim do ano. Justamente naquele momento em que você olha para o novo ano, já pensando em coisas novas, e o Natal vem para dizer a nós que cremos no Senhor, que temos esperança, certeza, que Deus está cuidando de nós, que haja o que houver, que reine o Herodes que reinar, que esteja o mundo como estiver. Jesus vive, Ele nasceu, e Ele está presente no meio do seu povo. E quando nós nos reunimos para adorar, Ele está aqui, para receber a nossa adoração. Irmãos, que privilégio podermos celebrar o Natal, podermos lembrar desse amor de Deus. Às vezes nós somos levados pela corrente do nosso tempo, né? Pelo consumismo, pelas coisas, correrias da vida, mas não paramos para lembrar desse fato. E nos dias do rei Herodes, em Belém da Judéia, nasceu o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. É fato histórico. Não é invenção. É um fato histórico. Registrado, muito bem registrado, que vem encher o nosso coração de alegria, de esperança, de gratidão. Por isso o Natal é esse tempo de nós celebrarmos, de fato, o grande amor de Deus, de renovarmos a nossa esperança em Jesus, aquele que venceu a morte, de não olharmos apenas para as circunstâncias difíceis, muitas vezes que enfrentamos, mas olharmos para o alto, para o trono que rege o universo, onde um Deus soberano está assentado. E da mesma maneira que Ele cumpriu a sua palavra dada aos profetas, Ele tem cumprido ao longo da história a sua palavra com o seu povo. E temos certeza de que nos próximos anos, sejam eles muitos ou poucos, Ele estará conosco e nos levando para a eternidade com Ele. Esse é um tempo de exercermos a nossa fé nas promessas de Deus. Aquelas promessas que o Senhor tem feito na sua palavra. Tempo de esperança. O reino de Deus está próximo. Todos podemos entrar nele, pela fé, pelo arrependimento. Está próximo tanto no sentido de ele é um reino presente. O reino de Deus é presente, ele não é um reino futuro, como muitos pensam. E Jesus foi exilado e quem reina nesse mundo é Satanás. Satanás não reina em lugar nenhum. Só sobre as hostes demoníacas, né? Mas quem reina sobre esse universo é o Senhor Jesus. E nós estamos nas mãos dele. Ele diz, da minha mão ninguém pode tirar. E vamos ver na ceia quando ele diz, olha, quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna. E eu ressuscitarei no último dia. Aleluia, glória a Deus. É um tempo de renovarmos a nossa esperança. Se você está abatido, desanimado com as perspectivas, se você tem se angustiado, quem sabe preocupado, deprimido, ansioso, descanse nas mãos do Senhor. É um Deus soberano sobre a sua vida e sobre este universo. E Ele te ama com um amor eterno. Mas o Natal também é um tempo de adorarmos ao Rei que nasceu em Belém. É um tempo de esperança, mas é um tempo de adoração. O verso 1 ainda diz que vieram os magos do Oriente a Jerusalém. Esses magos não eram feiticeiros, não eram astrólogos. A ciência de estudo dos astros era bem desenvolvida na Babilônia.
de onde provavelmente eles tenham vindo. Então eram sábios, né? Essa palavra mago pode ser traduzida por sábios. Vieram sábios do Oriente. E eles disseram: viemos para adorar o rei dos judeus. Eles não eram judeus, mas eles vieram para adorar o Deus dos judeus, porque, segundo os estudos deles, esse rei dos judeus era superior a todos os reis que existiam na face da terra. Ele sai então da sua cidade, lugar distante. Não sei se, talvez eles tenham levado 2 anos nessa viagem. Viagem, às vezes em camelo ou a pé, ou não sei como, né? Num lugar deserto. Todos perigos, mas eles enfrentaram tudo para adorar um rei que não era o rei deles. E nós temos o privilégio de adorar o Senhor, sem impedimento nenhum. E como nós temos feito com isso? Com esse privilégio que temos de estar aqui adorando o Senhor. E muitas vezes nós desprezamos, trocamos isso por qualquer outra coisa, qualquer outra atividade. Irmãos, é algo terrível. Mas o Natal vem lembrar, olha, nós precisamos adorar o Rei dos Reis. Nós fomos chamados para isso. Para isso Deus nos criou. Não é que a gente canta? Mas quando os judeus não adoram o seu rei, gentio vem adorar, é um prenúncio de que o evangelho seria para todas as nações. E a gente sabe que o judeu rejeitou Jesus e rejeita até hoje. Mas o gentio, e por isso esse evangelho chegou também até nós, irmãos. E o verso 2 ele diz, né, viemos para adorar. No verso 3 diz que Herodes, aquele rei sanguinário, se alarmou, ficou preocupado. Outro rei? Que rei é esse? Vai me tirar do trono? E diz o texto que alarmou-se Herodes e com ele toda Jerusalém. Ou seja, o pessoal de Jerusalém sabia qual seria a reação desse rei. Ficaram com medo. Esse cara vai arrumar alguma, porque estão dizendo que nasceu um rei aí, ele vai querer saber desse rei, vai querer fazer alguma coisa. O povo se alarmou também por causa disso. E nos versos 4, 5 e 6, nós vemos Herodes convocando os principais sacerdotes, os escribas, para perguntar para eles onde o Cristo deveria nascer. E eles deram uma resposta em cima da pinta, né? Eram os religiosos, conheciam as profecias, conheciam a Bíblia, estudavam, eram os teólogos daquele tempo, mas não conseguiram distinguir a chegada do Rei dos Reis. 2 anos depois, eles não sabiam, sabiam da profecia, mas não sabiam que o rei já tinha nascido. Vejam, irmãos, que perigo que a gente corre. Quando a gente se distancia de Deus, quando a gente se distancia da comunhão com Deus, e às vezes a gente se preocupa com tantas coisas secundárias, de saber todas as profecias. Tem gente que é viciado, quer saber toda a profecia, o que vai acontecer amanhã, depois da manhã e tal, e começa a falar disso, falar daquilo, Deus me falou isso, Deus me revelou aquilo, e fica todo mundo apavorado. Aí o rei chegou, eles não viram. O rei está aí, o Natal está aí. Será que nós temos adorado esse Deus como ele deve ser adorado? Como os gentios o fizeram, aqueles magos? Ou nós estamos fazendo igual aqueles religiosos, fariseus, ou os escribas, os sacerdotes, que tendo toda aquela pompa religiosa, não foram capazes de ver. Como eu disse, Herodes foi consultar os especialistas, né? E hoje a gente vive segundo a opinião dos especialistas. Toda notícia que tem na televisão tem um especialista para dar uma palhinha, né? Isso é assim, assado, tal, não sei o quê, aí a gente vai na conversa. Ele foi consultar os especialistas, eles deram a resposta certa para ele, né? Mas aquilo não resolveu nada a vida deles.
né? Eram sacerdotes, eram escribas, doutores da lei, sabiam das profecias, mas não viram o nascimento do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores. E é impressionante, irmãos, que nós também, muitas vezes, fazemos isso. É um perigo real que nós corremos. Às vezes nós comemoramos o Natal igualzinho os incrédulos. Não há diferença entre a celebração do Natal na vida de um crente, de alguém que diz que é seguidor de Jesus, e na vida de alguém que é incrédulo e não crê em Jesus como Rei dos Reis. Que coisa impressionante. Como nós perdemos o nosso caminho, né, no meio disso tudo. E você vê, às vezes, na casa daqueles que se dizem crentes, a mesma coisa. É festa, é comida, é bebida, é confraternização e tal. Mas e a adoração a Deus? Muitas vezes esquecido. E essa é uma época em que muitos deixam de adorar para poder fazer qualquer outra coisa, porque vai numa confraternização, vai no amigo oculto, vai não sei aonde, e não adoram. E às vezes a comemoração na própria casa não tem nada de adoração a Deus. Por isso precisamos aprender a adorar, irmãos. Precisamos distinguir o nosso amado. O Natal vem para lembrar. Nós temos um rei, nós temos um Senhor, nós temos um rei que nasceu em Belém da Judéia para ser adorado, para ser engrandecido. Irmãos, o que fazemos com isso? Como eu já disse, né, aqueles magos saíram da sua terra, viagem perigosa, distante, longa. Né, os caminhos deles não tinham ar-condicionado e eles viajavam no deserto, né? Foram para lá para poder adorar. E às vezes a gente não quer sair porque está chovendo um pouquinho, está meio confusa a coisa, a gente não vai. Que esse Natal, irmãos, seja para a gente um momento de despertar para isso. É coisa importante. É uma data de extrema importância. E nós, os cristãos que queremos, estamos perdendo essa data para o comércio. Estamos perdendo. Não que seja errado comprar presente, dar presente, receber presente, não tem nada de errado nisso, mas nós estamos perdendo o significado, o sentido mais profundo de que o Rei dos Reis nasceu e ele precisa ser adorado. E Deus tem nos dado o privilégio e às vezes a gente despreza esse privilégio. Vamos fazer isso para mostrar ao mundo que o Rei de fato chegou, que o reino de Deus está entre nós, e mais ainda está em nós, naqueles que creem no Senhor. Precisamos mostrar essa diferença, e mostraremos quando nós de fato adoramos ao Senhor, quando nós de fato damos valor à adoração, não só nesse final de ano, mas todos os dias do ano. Quantas oportunidades nós temos de adorar o Senhor e quantas vezes nós temos desprezado por qualquer motivo. Qualquer motivo, isso é muito triste. Porque pode acontecer o que aconteceu com os judeus, né? Eles não adoraram o rei, mas os gentios adoraram. Natal, tempo de renovarmos a esperança. Natal, tempo de renovarmos a nossa adoração a Deus. Mas também o Natal é um tempo de oferecermos presentes ao Rei. Eu acho que aqui ninguém vai a um aniversário sem levar um presentinho lá para o aniversariante, não é verdade? Ah, não, repara não, trouxe só uma lembrancinha, tá, aquele negócio. A gente, no fim, leva um presente, né? Mas quantos de nós, nessa época, nos lembramos de presentear um aniversariante? Gostamos de receber os presentes, né? Mas será que nós queremos dar um presente para o aniversariante? Dar e receber presente é ótimo.
é expressão, né, de alegria, de companheirismo, de amor. Mas será que realmente nós temos nos lembrado desse verdadeiro significado de quem é o aniversariante? Vejam bem os versículos 10 e 11. Quando eles seguiram a estrela, versículo 10 diz: e vendo eles a estrela, alegraram-se com grande e intenso júbilo. E, entrando na casa, onde viram o menino com Maria e sua mãe, prostrando-se, o adoraram e, abrindo seus tesouros, entregaram-lhe suas ofertas: ouro, incenso e mirra. Que exemplo! Mais uma vez, aqueles sábios estão dando exemplo. Sábios que não pertenciam ao povo da aliança, nos dando exemplo. Vieram para adorar o rei dos judeus, porque ele era um grande rei. E o presente deles não foi miserável, não, irmãos. Eles viajaram essa distância toda aí, carregando, diz o texto, um tesouro, abrindo os seus tesouros. Ou seja, eles foram generosos, reconhecendo a grandeza de Jesus. E a questão vem para a gente, né? E nós? E nós, em cada Natal, como temos nos portado diante do Rei dos Reis? Como os religiosos judeus, que tinham as profecias sobre o Messias, mas não o adoraram, nem lhe deram presentes, ou como aqueles gentios, magos, sábios, que reconheceram a grandeza e o poder desse rei que nasceu em Belém. Mas, como eu disse, né, final de ano é um tempo da gente ter propósitos novos na vida, né? Então nós podemos pensar nisso. Como tem sido a minha vida de gratidão a esse Deus? Natal faltam ainda 25 dias, 24, né? E a gente pode ter um tempo de meditação. Natal, dezembro é para isso, né? Um tempo de reflexão. É um tempo da gente parar, pensar como tem sido a minha vida, como eu estou vivendo o meu compromisso com Deus, como realmente Deus está fazendo diferença na minha vida. Eu tenho me comprometido com essa obra. Eu tenho me comprometido com o reino de Deus. Eu tenho me comprometido com a igreja onde eu adoro o Senhor. Precisamos aprender com esses magos a sermos generosos com a obra do Senhor. Afinal, quando nós estamos contribuindo aqui, não estamos contribuindo para a igreja. Nós estamos ofertando para o Senhor, Rei dos Reis. É o Senhor Jesus que está recebendo a nossa adoração. Por isso que a gente diz sempre aqui, a oferta, o momento de dízimo, é um momento de continuarmos a nossa adoração. É um momento em que nós expressamos a nossa adoração a Deus através daquilo que nós ofertamos. E como ofertamos? Qual é o nosso sentimento? Porque nós também, às vezes, cometemos um erro, né? Dizemos que o dízimo, a oferta, é para sustentar a igreja. E na minha experiência desses anos todos, quem sustenta a igreja é Deus. A oferta que nós trazemos aqui é expressão de gratidão a Deus. Ele vai usar os recursos que tiverem para a manutenção da sua obra, a expansão da obra missionária. Mas a oferta que nós damos é, acima de tudo, expressão do nosso louvor, da nossa gratidão e do tamanho do Deus que nós adoramos. Se o seu Deus é desse tamanhozinho, certamente, a sua oferta será também proporcional. Mas se o seu Deus é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, você tem coragem de chegar e dar qualquer tipo de oferta? Porque não é para a igreja. Lembre-se disso.
quando a gente oferta, é para o Senhor. É para Ele que está recebendo. É para Ele. Temos muitos missionários, irmãos, que dependem das nossas ofertas, dependem da nossa generosidade. E você já parou para pensar, você vai comemorar o Natal com seus familiares, com seus amigos, no seu país. Mas quantos estão hoje longe, distantes? Não têm oportunidade de estar com seus familiares no Natal e às vezes estão lá sem recursos, porque alguém reteve aquilo que deveria ser enviado com egoísmo, porque tem que satisfazer a si mesmo e não o reino de Deus. Os presentes que aqueles sábios trouxeram simbolizam muito bem o que nós devemos ofertar ao Senhor. Diz o texto que dos seus tesouros eles tiraram ouro. Sabemos que é o metal mais precioso, cobiçado. Pelo ouro, os seres humanos se matam e fazem coisas absurdas. Mas eles foram lá e entregaram o ouro. Ou seja, entregaram aquilo que eles tinham de mais precioso. E o que nós podemos oferecer a Deus de mais precioso? A nossa vida. Aquilo que nós temos, aquilo que nós somos, podemos ofertar ao Senhor e oferecer a Ele. Mas ao invés de trazer o ouro, a gente vai trazer a prata, o bronze, ou a madeira, coisas assim, né, que são testados pelo fogo, segundo diz o apóstolo Paulo. A obra de cada um será testada. Ouro, tem de melhor, de mais precioso. Você não trocaria a sua vida por nada, porque ela é preciosíssima. Mas não temos a coragem de oferecer a nossa vida ao Senhor em consagração. Eles ofereceram incenso. Ofereceram ao Senhor incenso. Ofereceram ao Senhor uma adoração sincera. O incenso é a expressão de adoração, porque ele sobe com o cheiro. E a Bíblia sempre fala do cheiro da adoração diante de Deus, do incenso que sobe. Ou seja, eles estão oferecendo àquele rei a sua adoração. Oferecendo o que tinham de bom, de melhor, o incenso, uma especiaria cara. E eles ofereciam ao Rei dos Reis uma adoração em espírito e verdade. É esse incenso que eles ofereceram. Mas a gente não considera adoração e às vezes nem oferece o incenso a Deus na nossa adoração. E a mirra é um símbolo de sofrimento. E a mirra significa a gente oferecer ao Senhor a nossa própria disposição para nos entregarmos de todo ao Senhor. Mesmo que isso nos custe alguma coisa, mesmo que isso custe algum sofrimento, como muitos irmãos, nestes dias para adorar o Senhor, como nós estamos aqui, passam por momentos difíceis de perseguição, de morte, de ansiedade, de lutas, mas não deixam de adorar a Deus, não deixam de estar na presença do Senhor, oferecem mirra, ouro, incenso, mirra. E nesse Natal a gente possa aprender isso, irmãos. A oferecer a Deus, ao Rei dos Reis, aquele que nasceu em Belém, que não está mais aos cuidados da sua mãe, numa manjedoura, né? Tira isso da sua cabeça, essa imagem. Mas agora ele já passou por uma cruz e ali pagou os seus pecados. E ele ressuscitou de entre os mortos. Está vivo, esperando que nós ofereçamos a Ele o nosso ouro, o nosso incenso e a nossa mirra, como reconhecimento da sua grandeza, do seu amor, da sua obra
em nosso favor, obra completa e perfeita, que nenhum de nós precisa fazer mais nada, porque ela já foi nos dada pela graça de Jesus. Esse é o sentido do Natal. E muito bom a gente começar o primeiro dia do mês de dezembro com um domingo, para a gente se lembrar disso. Temos o mês todo para se lembrar dessas coisas. E de fato, você nesse tempo, renove as suas esperanças nas promessas de um Deus fiel. Nesses dias você adore ao Senhor com todo o seu ser, de todo o seu coração. Não desprezes as oportunidades que Deus lhe dá para adorá-lo. E que nesse tempo você ofereça presentes dignos de um rei. Presentes para o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Não para a igreja, mas para o Senhor. E que isso continue na nossa vida, irmãos. Para que no Natal de 2020, se nós ainda estivermos aqui, se o Senhor Jesus não tiver voltado, a gente possa dizer, louvado seja o Senhor, porque eu ouvi a sua palavra e a coloquei em prática. E esse ano foi o melhor ano da minha vida, da minha família, para a glória do Senhor. Que Deus nos abençoe, irmãos. O rei nasceu em Belém. É o Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. É o Cristo, o Filho do Deus vivo. É o Messias prometido no Antigo Testamento, que se fez carne e habitou entre nós. E nós aguardamos ansiosamente aquele momento crucial da história. Como a história, as profecias foram acontecendo, nós devemos estar preparados para entender os sinais dos tempos, da volta do Senhor Jesus. Para que, como a vinda dele pegou os religiosos de surpresa, a sua volta não pegue nenhum de nós de surpresa, mas que nós saibamos ler o tempo que nós vivemos e nos achegarmos ainda mais a esse Senhor, para que nós não sejamos pegos de surpresa. Aquele dia, quando a trombeta soar, o sinal do Senhor aparecer, nós estejamos prontos para nos encontrar com o Senhor. E estarmos para com Ele, para todo sempre. Que Deus nos abençoe, irmãos. Em nome de Jesus. Amém.